Bomba, 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 galera! Candidato importantíssimo para concorrer à Prefeitura de São Paulo simplesmente deve desistir de ir nos debates. Pessoal, olha só. Esse candidato, ele simplesmente estava como primeiro das pesquisas, das últimas pesquisas que foram lançadas. Porém, chegou ele, aquele que viraliza na internet, mais conhecido como Pablo Marçal. O que para canhota, muitos dizem que é um coach. E simplesmente Pablo Marçal chegou destruindo com quem? Boulos. Gente, pois é, eu trouxe aqui nos vídeos anteriores uma dica, um conselho do presidente Lula, que obviamente é um apoiador aí do Boulos para a Prefeitura de São Paulo, e o presidente Lula, ele simplesmente foi ali numa conversa num podcast e falou que o Boulos tinha que deixar o Pablo Marçal conversando sozinho, que não tinha que responder. O cara até perguntou assim, pô, como assim? 1 hora de podcast ele vai perguntar e não vai fazer pergunta e não vai responder o Pablo Marçal? E ele falou assim, não sei o que, não precisa responder esse tipo de gente, blá, 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 blá. Acontece, gente, é que saiu uma notícia, e eu vou comentar ela aqui na tela para vocês, e que Boulos pode acabar não participando mais de debates que tenham o Pablo Marçal junto. Acontece que Pablo Marçal está subindo muito nas pesquisas, inclusive tem pesquisa dando ele como primeiro lugar já nas redes sociais. O que acontece é que provavelmente o Boulos não ir nos debates vai só piorar a situação dele. É claro, a gente sabe que envolve muitas coisas aí no que diz respeito a essas candidaturas à Prefeitura de São Paulo. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo agora. Então já compartilha muito, pessoal. Sério, é uma notícia extremamente importante e que mais pessoas precisam ficar sabendo. Vem comigo na tela agora e a gente já vai falar sobre isso. Deixa o like, é importante demais. E bora pra tela. Como vocês podem ver aí na tela, pessoal, cerca de 1 a 2 dias atrás, o Lula tinha dado um conselho para o Boulos em uma conversa sobre como deveria ser essa lida com o Pablo Marçal, já que o Pablo Marçal estava viralizando muito. Na última vez viralizou com a carteira de trabalho, quando ele estava exorcizando o Pablo Marçal. E aí o conselho do Lula foi: trate o Pablo Marçal como o Padre Kelmon desta eleição. Vocês lembram do Padre Kelmon, que foi candidato à presidência e que tiraram ele para chacota? Pois bem, ele pediu para que o Boulos tratasse ele como o Padre Kelmon, dizendo que o adversário do Boulos, na verdade, é o Ricardo Nunes. Só que foi um tiro que saiu pela culatra, porque a gente já viu que quando o Boulos tratou o Pablo Marçal como o Padre Kelmon, o que aconteceu, gente? Ele simplesmente o Pablo Marçal usou uma carteira de trabalho para exorcizar o Boulos, como se fosse uma espécie aí de Bíblia, e que isso aí tomou conta da internet. Só que daí o que aconteceu, gente? Eles foram para os bastidores para avaliar o que a gente pode fazer nessa situação. Mesmo sabendo que, de alguma forma ou outra, ele indo de novo para um debate com o Pablo Marçal, obviamente que o Pablo já deve estar preparando mais uma das deles para acabar aí de novo tomando conta das redes sociais. Acontece é que o Pablo bateu muito numa última vez do debate na questão de que o Boulos tinha sido preso já 3 vezes. Se vocês lembrarem, Boulos afirmou que o Pablo tinha sido condenado, colocou a condenação dele lá em rede social, e aí o Pablo acabou desmentindo, dizendo que aquilo lá tinha prescrito, que ele trabalhava para um cara e que ele acabou se envolvendo nisso, mas ele não tinha culpa nenhuma do caso. Enfim, acontece que o Pablo citou: tu já foi preso 3 vezes, e saiu uma matéria sobre essas 3 prisões do Boulos, e que diz o seguinte, ó: Boulos já foi preso? Veja os processos que ele respondeu na justiça. Candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, entregou certidões de antecedentes criminais à Justiça Eleitoral. E vamos tentar entender aqui se ele realmente já foi preso. Durante troca de acusações com o deputado federal Guilherme Boulos, em debate dos candidatos à prefeitura da capital, o influenciador Pablo Marçal disse que o pessoalista deveria pedir música no Fantástico. Isso por ter já passado por 3 processos aí de prisão. Levantamento feito pelo Metrópolis com base nas certidões de antecedentes criminais entregues pelo candidato do PSOL à Justiça Eleitoral mostra que Boulos, de fato, já foi preso. Embora não tenha sofrido nenhuma condenação criminal, uma das ações já extinta tramitou em sigilo
no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas ele não foi denunciado. A equipe do candidato afirmou em nota que ele nunca foi condenado criminalmente em nenhum processo judicial e jamais cumpriu qualquer tipo de pena, e também que todos os casos foram arquivados pela Justiça. Mas olha só o detalhe, gente. 2 ações são referentes a prisões de Boulos quando ele era líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, durante processos de reintegração de posse. A primeira delas ocorreu em janeiro de 2012, na ocupação Pinheirinho, em São José dos Campos, no interior paulista. Na ocasião, Boulos foi preso em flagrante por dano qualificado por supostamente ter depredado o alambrado de um ginásio esportivo. Ele negou as acusações. Após ter prestado depoimento em uma delegacia, foi liberado mediante o pagamento de R$ 700 de fiança. O Ministério Público de São Paulo chegou a oferecer uma denúncia que foi aceita pela Justiça. No entanto, o processo contra Boulos foi anulado pelo TJSP em 2022 por uma falha na citação. Já em janeiro de 2017, Boulos foi preso novamente por incitação à violência e desobediência durante reintegração de posse na ocupação colonial em São Mateus, bairro da Zona Leste da capital paulista. Ele ficou detido por 10 horas e foi liberado após ter assinado um termo circunstanciado, registro relativo a fatos de menor potencial ofensivo. Durante o processo de reintegração, Boulos foi fotografado atrás de mesas, cadeiras e objetos de madeira em chamas, em uma imagem que ficou conhecida nas redes sociais e já foi explorada por adversários políticos do PSOLista, como Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros processos de Boulos. Boulos respondeu a outros 2 processos, segundo os atestados enviados à Justiça Eleitoral. Um deles foi por ter liderado a ocupação de um terreno pertencente ao cemitério Jardim da Paz, em Embu das Artes, cidade da Grande São Paulo, em novembro de 2016. Boulos chegou a ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, mas o processo prescreveu e ele não foi julgado. Bom, a gente já percebeu que de santo não tem nada, e olha que histórico, né, gente? Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre a notícia principal aqui, que tá dando já em vários locais, vários portais. Após irritar-se com Pablo Marçal, Boulos cogita não ir a debates. E calma, que ali na frente eu já vou mostrar qual que é, né, o movimento que está acontecendo aí pela velha imprensa, principalmente aquela com aquele viés mais canhoto, que a gente sabe que tem, para tentar, assim, meio que ajudar o Boulos nesse sentido. Bom, vamos entender aqui agora o que acontece então com o Boulos que não quer participar. O próximo debate, como já mostra aqui na notícia, ele ocorre nesta segunda-feira, 19 de agosto, pela revista Veja. Agora, vejam palavras do jornalista que fez a matéria aqui, Robson Bonin. Guilherme Boulos caiu numa armadilha de responder às provocações de Pablo Marçal e sentiu o golpe. O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo está reavaliando a participação em debates. Mas calma lá, olha o que o Boulos diz sobre o assunto. Olha, debate que tem a regra bem definida, que não tem espaço para baixaria, eu vou participar. Mas os que tenham regras complicadas, nós vamos ter que avaliar. Quando a pessoa vem na tua frente, mente de maneira descarada, te ataca e te provoca, ninguém tem sangue de barata. Você precisa ter um mínimo de indignação. O que me espanta é que essa indignação não seja de todos. O que temos que tomar cuidado é para não neutralizar o absurdo. Nós já vimos o preço que o Brasil paga por ter neutralizado o absurdo. É isso o que está acontecendo aqui de novo. Alguém vem para mentir, provocar, tumultuar o debate. Pessoal, só que calma lá, vai ficar muito feio se apenas o Boulos faltar aos debates. Isso é óbvio que a velha imprensa ela ia dar um jeitinho aí de tentar dar aquela forcinha, não é mesmo? E o pessoal do Besterol já começou a publicar matérias que dizem o seguinte: adversários avaliam se irão a novos debates com presença de Marçal. Um dos candidatos, José Luiz da Atena, disse ao podcast A Hora que está inclinado a não comparecer mais se precisar dividir o palco com o adversário. Ah, pessoal, isso tá me cheirando assim, um companheirismo nessas decisões aí, com o apoio talvez aí da velha imprensa, para de alguma forma tentar boicotar o Pablo Marçal. Pelo menos é a minha opinião. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Olha, para mim, faltar o debate, pessoal, arregou. Simplesmente faltar o debate, um debate extremamente importante. Pessoal,
Combate com argumentos. Ah, mas vira uma baixaria. Combate com os teus argumentos. Se tu tiver argumentos para combater, não tenha dúvida nenhuma de que a população vai estar vendo quem é que está fazendo aquela baixaria ali na frente. A verdade é que faltam argumentos e a gente sabe disso. Tá muito difícil. O Pablo fez acusações gravíssimas ali de Boulos e que de alguma forma ou outra não provou, ao contrário, nada. Inclusive, ele entrou aí com alguns pedidos na justiça para que removesse aí as falas do Pablo Marçal, que inclusive ele vai ter que remover. Porém, a gente sabe também que o Ministério Público Eleitoral agora também abriu um inquérito contra Pablo Marçal por fake news. Então, assim, é óbvio que o Pablo Marçal, né, ia acabar, né, sofrendo aí, né, esses tipos de retaliações. A gente sabe disso, a gente sabe como funciona. Mas eu quero saber de vocês. Gente, comenta aqui embaixo. Pra mim isso é bombástico, tá? Ele não aparecer nos debates, pra mim, arregou. Eu acho que tem que ir pros debates, cara. Vai pro front, né? Vai pro front. Agora dizer que o teu adversário é o Ricardo Nunes e não querer comparecer nos debates e ainda, né, começar a meio que combinar isso aí do tipo, ah, olha só, eu não vou, mas aí o Datena não vai também. Aí a mídia já começa a dizer que a culpa que o Pablo Marçal vai nos debates e os outros candidatos não querem ir, não tá me cheirando nada bem isso aí. Mas eu quero a tua opinião. Eu vou ficando por aqui então, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Debate em Foco.